Ora, boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, conforme Boas tardes. o fuso horário em que nos estão a ver. E o António Costa conseguiu, o senhor nosso querido Primeiro-Ministro, conseguiu bater um recorde que eu acho que ninguém quer bater. Bateu Olha, a querido, média fala de por uma ti, está demissão bem? por mês. Não, ele bateu a média de uma demissão por mês. Ele neste momento está com 1,20, quer dizer, menos que tenha demitido mais alguém nas últimas horas. Nós temos umas capaz disso. esperanças aqui, não é? Mas ele conseguiu que houvesse 11 elementos do governo, entre ministros e secretários de Estado, a admitir-se no espaço de 9 meses, o que dá origem a 1,22 demissões por mês. E a última catadupa de demissões que deitou abaixo uma secretária de Estado do Ministério das Finanças, um secretário de Estado do Ministério das Infraestruturas, um ministro das Infraestruturas, e a pergunta de 500 euros é: falta alguém nesta lista? Não vale dizer o António Costa. Ok. Eu vou começar por dizer que uma coisa que quem está muito preocupado com esta situação toda das demissões é o pessoal que trata dos recursos humanos do governo. Está a ter extra trabalho a fazer aqueles cálculos todos de quantos dias é que trabalhou. Aquilo está a ser uma chatice. Pá. O pessoal não está habituado a tanto trabalho. O que eu acho é que eles já estão a tratar dos louvores para ser publicados no Diário da República, não é? Pelos os bons serviços prestados. Sim. É carta de recomendação, não é? Sim. Louvo não sei quem pelo seu tempo que esteve à frente do Ministério. É o habitual, não é? Isso é verdade. Não, realmente o que acontece é que isto é uma salada russa, não é? Isto vai um, vai outro e continuamos na mesma, não é? Olha, mas agora, a salada russa é com ou sem mísseis da era soviética? Pois, isso é outra questão, mas aqui a salada russa é uma salada mais virada para aquela questão também, não é? Não se sabe bem o que é que se quer, né? Porque quando se nomeia alguém, não se pode nomear só porque andámos na escola com a pessoa, né? Temos que perceber qual foi o seu percurso profissional, porque assim, só se olha propriamente para a cara da pessoa, não se olha para mais nada. Isso é que infelizmente é o que está a acontecer. São nomeadas as pessoas... José, às vezes também se olha para a conta bancária. Sim, também. Sim. E às vezes não há profissional para avaliar, não é? Quando vem das Jotas e só trabalhar a contar. Não, isso é, olha, Francisco, eu acho que olha-se mais é para as dívidas que a pessoa possa ter, não é? Também. Também. Então, mas este é o nosso último programa deste ano, não é? Então vamos fazer mais um à meia-noite. Fazemos um à meia-noite com as garrafas de champanhe, está bem? Sim, também podemos tentar fazer, não é? O Alexandre até pode fazer dois. O Alexandre consegue fazer ali duas transições. Mas o Alexandre está nas Caraíbas, é? Exato. É mais ou menos isso. É nas Caraíbas de Portugal. Por acaso. Mas, José, em relação à pergunta, achas que falta alguém no governo demitir-se ou ser demitido? A minha opinião já foi transmitida publicamente, que é a pessoa em questão que deve-se demitir é só a pessoa que está à frente do governo, mais ninguém. Não, mas o Costa não vale. Costa não vale. Sem ser o Costa. Sem ser o Costa. Sim, poderia ser o Ministro das Finanças, por exemplo, não é? Medina, não é? Pois, poderia ser. Não vejo mais ninguém neste momento. E já percebi que todos concordam, eu também concordo que é o Medina, como é óbvio. Acho que aliás, o Medina para mim é aquela pessoa que nem sequer devia ter tomado posse. Portanto, sim, também o Medina sair do Ministério das Finanças é um bocadinho repor a ordem natural de coisas. Isto, há uma piada que é o que é que tem em comum um cão em cima de uma árvore, um determinado político no Parlamento e um determinado clube desportivo à frente do campeonato, e nós agora podíamos acrescentar o Fernando Medina no Ministério das Finanças, e o que estas 4 coisas têm em comum é, ninguém sabe como é que eles lá foram parar, mas sabemos que não vão durar muito tempo. Sim,
Diz, Alexandre, diz, A desculpa. questão é que o Medina já tem um histórico muito engraçado. Vamos ver, há uns tempos atrás, isso é público, o Medina expulsou da Assembleia Municipal de Lisboa um cidadão. E não completamente expulsou. Também temos a questão do que aconteceu quando foi os dados, as informações, os dados pessoais do pessoal da Ucrânia, que de certa maneira desapareceu e foi parar ao governo russo. Ou seja, pessoa como esta não pode ser ministra de um país. Pois. Mas ele agora não é por ser casado com a mulher que é, não é por ser casado, é porque ele de certeza tinha que saber, ou seja, é impossível ele contratar alguém para o seu ministério e não falar com a pessoa que era a chefe, que a mulher era a chefe direta, era a superior da tal Exato. Alexandra, agora esqueci-me do apelidão. E portanto é impossível não lhe perguntar, olha lá, ela trabalha bem, eu vou contratá-la. Não é? Aquelas coisas, quer dizer, não pode negar isso. Ou conhecia bem, depois também de lidar com ela eventualmente nos pedidos pessoais, quer dizer, no mínimo ele não pode negar. A mulher do Fernando Medina, que pertencia, fazia parte da direção jurídica da TAP, Stephanie Silva, é que depois isto é outra coisa muito engraçada, é que esta malta depois são casados uns com os outros, mas os apelidos não batem certo. Eu acho que é de propósito. Já é para não... Que é para a malta não dar nas vistas. Não dá nas vistas, exatamente. Não, o nome já era comprido e não quis ter lá o Medina, não é? Aliás, Francisco, tu se reparar, os nossos governantes, pelos sítios por onde passam, nunca assinam sempre da mesma maneira. Nunca. Por acaso nunca tinha reparado. Para dificultar investigações futuras, não é? É verdade, é. Assinam de várias formas. Isso. Já constatei isso. Já. Sim. Devia haver um carimbo e era sempre obrigatório ser sempre igual desde o princípio da vida. Sempre aquele carimbo, com código de barras, não era? Mas olha que tens culturas, nomeadamente no Japão e na Coreia do Sul, em que todos os adultos, pronto, e às vezes até mais cedo, dependendo do tipo de tarefas que as pessoas desempenham, têm uns carimbozinhos, que é o carimbo da pessoa, que é como as pessoas autenticam os documentos. Eu já vi isso em séries em que os japoneses e não sei o que fazem isso. Eu estava aqui, isto falando do Medina e das barracadas do Medina na Câmara de Lisboa. Só que é um artigo do Observador, eu não consigo abri-lo. Eu qualquer dia à conta disto ainda vou subscrever o Observador. Mas pronto. Sério. Mas essa é a intenção deles, é levar o pessoal a fazer isso. Aparentemente o Fernando Medina deixou 300 milhões de euros por pagar na Câmara de Lisboa. Olha, mas e é Ministro das Finanças. Exatamente. Se não fosse. Não, mas ele se calhar aprendeu com o Sócrates. As dívidas não é para se pagar, é para se ir gerindo, não é? Exato. Vai-se gerindo. Uma maior para cobrir esta, depois outra maior para cobrir aquela. Que dinheiro depois. Mas olha, quando o PAN chegar ao poder, que pague. Exato. Olha, estou a dizer uma coisa, que o PAN chegou ao poder em 2026, que é para não dar tempo para endividar muito mais. Pois, exato, para não crescer mais o bolo. Aliás, nós temos o governo socialista sempre, constantemente, a vangloriar-se de que cumpriu propriamente aquilo que se pretendia no orçamento, é isso mesmo, contas certas, mas depois só analisa a parte só analisa de um lado, né? O outro lado, as dívidas que ficaram, passaram para o ano seguinte ou para os anos seguintes, né? Isso não é contabilizado. Isso né? é do ano, isso é do ano que vem. Eu acho que eles confundem a receita com o lucro. Acho que exato. Desculpa, não percebi. Confundem receita com lucro. Com lucro. Porque receita para eles, se sobra, é lucro para roubar depois com a tapa. Ou com outras instituições que movimentam muitos dinheiro. É a chamada contabilidade 1.800 milhões, não é? Ou 1.000 milhões. Eu não sei qual era o número dos 20%. Já vai em 3.900 milhões. Não, mas os 20%, assumindo que são só 20%, pelo que o José Gomes Ferreira disse. O José Gomes Ferreira chegou a falar de 20% a 30%, mas assumindo que são 20%, aqueles 25 aviões, 1.800. Já não lembro se é 1.800, se é 1.200. 1.800 mas é muito milhão. É muito milhão. Portanto, aqueles casos tipo dos submarinos e não sei, aqueles casos assim já eram polémicos. Ao pé disso. Caninos, pronto. É ridículo. É ridículo.
Enfim. Uma pessoa que talvez falasse bem desses números, e eu acho que muito com isso, é um comentador. Ele até também tem um canal que é o Camilo Lourenço, que seria uma boa pessoa talvez para falarmos e para entrevistarmos aqui na Gaia TV nesse aspecto e ele dar a sua opinião. Sim. Porque ele falou de coisas muito engraçadas, tanto uma das coisas que ele disse é que todos os países que sofreram com a questão da Troika, Portugal foi o que cresceu menos. E ele tem estas... É. Deixamos de ouvir, Alexandre. Deixa de ouvir, Alexandre. Estava a dizer que... Ele está com sincronia entre a imagem e a voz. Ele foi o tal que disse que de todos os países de Troika, ou de maior parte dos países de Troika, Portugal foi o que cresceu menos, foi o que aproveitou menos na produtividade. Pronto, fomos a meter dinheiro para bancos, fomos a meter dinheiro para TAPs. E não dá frutos. Exatamente, não dá frutos. Mas ainda há outra coisa aqui que é importante na história da questão das contas certas, que o PS tem muito orgulho, que é a questão da execução orçamental. Porque uma coisa é determinada despesa estar prevista em sede de orçamento de Estado. Ou seja, por exemplo, vamos supor que em sede de orçamento de Estado está previsto um aumento de 10% para os salários mais baixos da função pública, por exemplo. Sim. Mas isto não quer dizer que este aumento seja executado e que seja executado de pronto. Ou seja, por exemplo, pode ser executado primeiro 4,8% até chegar, por exemplo, a 8%. E chegas ao final do ano e tu não executaste aqueles 10% de aumento. Sim, ou seja, isto depois vai se traduzir ou numa redução no déficit ou na geração de um superávit. Portanto, depois também há esta questão... Truques financeiros. Exatamente. Engenharia financeira. Por exemplo, temos a questão da execução fiscal deste ano, só em sede de IVA, acho que foi 4 vezes mais do que eles estavam à espera. Porque basicamente o Estado fartou-se de arrecadar dinheiro com o IVA. É dos meus impostos favoritos. É dos meus favoritos. Não é? Assim, eu até vivia bem com o IVA, se não existisse mais nenhum. Sim, exatamente. E o IVA é um bocadinho diferente, que taxasse mais os luxos, etc. Mas voltando aqui ao nosso amigo Fernando Medina, eu sou da opinião que o Fernando Medina devia demitir-se, e se não se demitir, o próprio Marcelo devia demiti-lo. Por uma questão básica. Ele pode fazer isso, Marcelo? Marcelo pode fazer isso. Pode. Por regra geral, os ministros e os secretários de Estado tomam posse portanto, é o Presidente da República que dá posse aos ministros, aos secretários de Estado, por indicação do Primeiro-Ministro. E o reverso é a mesma coisa, ou seja, os ministros saem e os secretários de Estado saem ou porque apresentou demissão ou porque o Primeiro-Ministro ou os ministros dão indicação que aquela pessoa deve sair, mas o Presidente da República pode demitir um ministro. E eu gostava que ele ficasse mais um bocadinho, porque ele quanto mais tempo ficar, mais podres se vão descobrir. Vai haver mais casos. Quanto mais tempo ele cá tiver, mais sem terra. Sim, também é por aí. Que a gente consiga descobrir a teia toda e acabar. Aliás, já começou a ameaçar com processos. Né? Sim, mas há um motivo que eu acho que, independente do que o Fernando Medina quiser fazer em termos de processo, eu não tenho por onde safar, que é, ele devia-se demitir, ou devia ser demitido por uma questão muito simples, e prende-se com a questão da Alexandra Reis, da senhora engenheira, que é, das duas uma, ou ele foi incompetente e não foi investigar devidamente qual é que era o percurso profissional daquela senhora e que tipo de relação é que ela tinha com a TAP e em que condições é que ela saiu da TAP. Portanto, ele foi incompetente, não foi fazer isso, não foi averiguar se aquela pessoa tinha as condições políticas para exercer um cargo de secretária de Estado, ou então fê-lo e ignorou. Cagou para o assunto. É o mais natural, portanto, não é? Então, com a esposa como ex com a esposa. Eu presumo que ele viva com a esposa, não é? Mas de uma maneira ou de outra, ele não tem como defender, não é defensável a posição de ter convidado aquela senhora. Mas agora pergunto eu, Francisco, e a vocês todos, este governo ainda não aprendeu a lição? Não. Não sabe que quando nomeia alguém,
os jornalistas, né? Vão descobrir tudo. Não, porque eles Não, acham ele- que pagaram o suficiente aos jornalistas, só que para eles visto nunca é suficiente, não é? Não, também há aqui outra questão que é importante, que é assim, muitas destas pessoas fizeram escola política num tempo em que a tecnologia mais avançada era o Nokia 3330. Yeah, muito não é bom, só esse isso. telefone. Eles estão Ou nos seus seja, bolsos não, de tal pera, maneira. Alexandre, ou seja, se tu no ano 2000 quisesses saber o que é que o António Guterres tinha dito na campanha eleitoral de 98, pá, tu Pois. tinhas de ir aos arquivos da RTP, aos arquivos da SIC, pedir por especial favor para consultar os arquivos, as cassetes deles, à procura dessas declarações. Dá 10 anos para cá, tu queres saber o que é que o Passos Coelho disse na tomada de posse, tu vais ao Está no YouTube. YouTube. Pá. Ou vais a qualquer lado. Ou seja, a E está lá com informação legendas e tudo. está lá e é muito mais acessível. E tudo o que as pessoas dizem publicamente, A memória fica, por não é? exemplo, tudo aquilo que nós estamos a dizer aqui, a menos que o mundo acabe daqui a 20 anos, alguém que queira estudar a história do projeto Gaia e do Gaia TV vai saber que nós, na véspera de Ano Novo, estivemos a falar sobre isto e o que é que dissemos. Sim. Porque está lá. Mas Ou eu acho seja, que a não questão ainda é podemos ter outra. 20 anos, não podemos dizer nós nunca pedimos a admissão do Medina. Há registros disso. Eu disse que E eles preferia ainda que ele não meteram ficasse. isso na cabeça. Para bem dos riscos, eu disse que preferia que ele ficasse. Pronto. Mas é assim, eu também concordo com a tua perspectiva, que é pá, deixa-o ficar, que é para ver se ele se enterra mais e se descobre mais podres. Porque o João Figueiredo disse uma coisa que é uma grande verdade, que é, só se descobriu isto tudo da Alexandra Reis porque ela foi para o governo. Pois. Se ela não tivesse ido para o governo, a senhora tinha ficado toda feliz com os 500 mil euros e nós não sabíamos. E, portanto, agora levanta-se outra questão. E não se esqueça, já tinha outro emprego. Já tinha outro emprego. Sim. Teve 4 meses noutro sítio e a ganhar bem. Sim. E o facto do emprego também ser público, aquela também era uma empresa pública, Exatamente. certo? Justificaria, em termos de direito de trabalho, que aquela indenização não se aplicasse, porque ela continua a trabalhar para o Estado. Ou seja, não foi uma demissão e vai para casa sem... Agora vais para casa. Não. Foi uma demissão Mas sabes que a para pessoa mim... fica logo compensada com o trabalho, se calhar até ganha mais. Mas sabes que para mim estes 500 mil euros, isto foi assim... Aliás, isto já o José Gomes Ferreira falou disto ontem, que é... Alexandra Reis sai porque ela vai contra uma série de decisões da CEO, nomeadamente mudar os escritórios da TAP do edifício próprio no aeroporto para um edifício caríssimo do CTT, portanto um favor que se está a fazer ao CTT, do Parque das Nações, etc. E ela saiu por causa disto. E, para mim, estes 500 mil euros é, pá, a gente está a ter estes 500 mil euros e tu ficas caladinha. E para mim esconder foi o resto. E o negócio dos aviões, que é o negócio maior. Esse aí Pronto, tinha que saber também. isto. Na área em que estava também tinha que saber o que é que se passava. Pronto, exatamente. O José Gomes Ferreira também disse. A senhora não tinha como saber saber o que é que estava a passar. E, portanto, é claro que foi para calar. Pronto. Já agora eu gostava de lançar o desafio ao Ministério Público a investir não só a TAP, mas também aquela empresa que financiou os aviões, porque aí é que estará com certeza, ou seja, aquilo é um leasing, não acredito que sejam pagar diretamente à construtora dos aviões, à produtora, e aí se os tais 20% que o José Gomes já falou estão a ser pagos, é aí que esse dinheiro depois é movimentado e é por aí que se vai saber a quem é que ele chegou depois. Provavelmente não será só uma pessoa, porque é muito dinheiro, não é para chegar só uma pessoa. Voltando um bocadinho mais atrás, estava-se a falar da questão do governo, e eu acho que ainda é outra questão, não é a questão de saberem ou não se está gravado, é que a pipa de massa que eles estão a receber, eles estão-se a cagar se tomam mais decisões ou não, porque no final de contas, se calhar põem aquele dinheiro no offshore e vão viajar para outro sítio. Mas é por isso que a justiça tem que agir de forma independente e impedir que eles cheguem ao offshore. Eles podem ter lá o dinheiro, mas eles terão uma prisão, não é? O dinheiro que o primeiro-ministro recebe deve ser mas foi com crimes, com crimes contra o Estado e os interesses do Estado tem que ficar aqui em Caxias já que as incongruências todas cometidas, esse dinheiro já foi depositado na conta dele, já deve estar bem longe e é só um somar, por isso erros aqui, erros acolá. Olha lá, mas é assim, isso aí para mim é muito simples. Em Portugal existe uma pena, ou não é uma pena, existe uma medida de prevenção, de continuação de crime, chamada prisão preventiva. Pois. Epá, é simples, esta malta toda, é o Ministério Público abrir investigações, esta malta toda, e mal tenha provas suficientes, que aqui
atos ilícitos, ou pelo menos que haja evidências que houve atos ilícitos, é pôr esta malta toda em prisão preventiva. Eu, a partir daí, estou-me nas tintas. Se Mas elas é que eles acham que podem fugir, fugir no avião da TAP, sabes? Para mim não é prisão preventiva, para mim é o fim da prescrição de casos. Não, mas Isso, isso, olha isso lá, também, mas isso isso também, é uma também é coisa, importante. aliás, isso é uma coisa que, e fica aqui já em primeira mão, isso é uma coisa que nós temos de levar ao Congresso do PAN, que é uma proposta que acabe a prescrição para tudo o que sejam crimes que lesem o Estado e crimes contra menores. Até porque nos do Estado existem documentação que pode ser guardada e cada vez mais com a era digital. Essa documentação vamos ver o caso do Sócrates. O Sócrates, eu penso que vários crimes do Sócrates tinha cometido prescreveram. Aquilo em 52 crimes, acho que prescreveram 43 e ele foi acusado de 9. É ridículo. E agora foi convidado pelo Lula, convidado para ir para a tomada de posse do Lula, convidado pessoal, atenção. Olha, diz-me quem andas, diz-me quem andas, diz-te quem és. Ladrão com ladrão. Eu aí penso assim, considerando que eles estão cheios de medo que haja atentados na tomada de posse do Lula... Até pode ser que faça bem ele estar lá. Até pode ser que seja benéfico para arjar... Até podia ser ele levar uma bomba e explodir-se, não é como fazem os outros do Médio Oriente. Não, mas nós temos um problema muito grave, que este problema é que faz, de certa maneira, com que haja uma impunição de vários políticos, que é os crimes arrastarem-se da maneira que se arrastam, e outra coisa, não é a questão de haver prisões específicas para políticos. Os políticos não ficam presos na mesma cela com alguém que roubou um carro, não ficam em prisões especiais. Não, há uma prisão especial para eles já. Há uma prisão especial. Acho que é prisão de luxo. É prisão de luxo. Acho que é na zona de Santarém, se não me engano. Porque é assim, um político comete um crime, imagina um roubo, é um roubo. Da mesma maneira como o tipo que rouba o carro ou o tipo que vai à casa de alguém roubar algo, é um roubo da mesma maneira. E afeta mais pessoas, até afeta mais pessoas. Exatamente. Afeta aos pobres, afeta aos ricos, afeta toda a gente. Exatamente. Por isso não pode haver prisões diferenciadas para políticos, nem pode haver leis que deixem que os crimes prescrevam. Porque eles vão arrastando com advogados, que a técnica é utilizar um advogado de maneira a arrastar aqueles crimes. Exato. Até chegar a um ponto que ele já prescreveu. Já não pode ser culpado porque o crime já prescreveu. Mas tu tens aquele jurista que trabalha para a PJ que disse que os colegas dele, portanto, os advogados, da Ordem dos Advogados, disse que os colegas dele que faziam terrorismo legal e que usavam manobras delatórias umas atrás das outras para arrastarem os casos até os crimes prescreverem. E a seguir veio o senhor bastonário da Ordem dos Advogados muito ofendido com aquilo que o senhor tinha dito. Eu tinha ficado ofendido, era por isso ser verdade. Eu se fosse bastonário da Ordem dos Advogados, eu ficava ofendido, era por isso ser verdade. E depois esses casos também contribuem para a justiça portuguesa em média ser lenta, não é? Porque as decisões levam sempre. Porquê? Porque há um prazo legal. Mas sabes que nos Estados Unidos há uma coisa muito engraçada, que é, quando tu metes um recurso, por exemplo, a pessoa é condenada em primeira instância a uma pena de prisão, por exemplo, de 6 anos. E tu vais e metes recurso. O que é que acontece em Portugal? Até aquilo transitar em julgado, a pessoa não é presa, continua na dela. Nos Estados Unidos, não. A pessoa é condenada. O juiz, você está cada 6 anos de cadeia e ele vai bater com os costados à cadeia. E, entretanto, o advogado mete recurso. Tudo bem, a pena já está a ser cumprida. Claro. A pena já está a ser cumprida, ou seja, não há este abuso de recurso atrás de... Depois interessa ao arguido que seja rápida a decisão, não é? Em vez de estar ali exatamente, a mais e não que seja longa. Entretanto, eu encontrei aqui um artigo do Diário de Notícias de 2021, de 10 de abril de 2021. Então, afinal, o Sócrates não estava acusado assim de tantos crimes, estava acusado de 31 crimes, só que só 6 é que vão a julgamento. Pois. Isso vais lembrar também o argumento do Lula quando saiu de prisão e depois diz assim: bem, eu fui ilibado. Nada, ele não foi ilibado, simplesmente houve um erro processual qualquer com o Tribunal e anulou a decisão. Mas isso não o torna inocente. Mas eu não estou aqui a defender o Sócrates, mas é assim, atenção que ele também pode ser um bode expiatório, não é? Claro, olha lá. Então como é que se explica? O Sócrates é preso e vai bater com os cotados à prisão de Évora.
e durante uma semana tudo o que era figuras públicas de alta instância do Estado português e da sociedade civil vai tudo em Romaria visitar o Sócrates. E depois, lá está. Opa! Quer E outra dizer, outra questão também é prioritária aqui. Eu estava em França, já não vi há muito tempo. Que é o seguinte: não é por um criminoso dizer que tem Alzheimer que já não vai para a prisão. sim. Pois. Estás a falar do Ricardo Salgado, não é? Exatamente, estou a falar de Ricardo Salgado. Mas isso vai-se lixar, Alexandre. Isso vai-se lixar porque vou encontrar a cura para o Alzheimer. Já li o livro, está próximo. Alexandre, isto é a prática habitual nos tribunais, é eles dizerem todos eles, não me lembro, já foi há muito tempo, tudo assim, desculpas esfarrapadas, não é? Nas assim, penhorava-se tudo o que o senhor tem, até as roupas que eles têm vestidas, de maneira a pagar o que ele fez a Portugal. Tudo o que ele tem, casas, carros, tudo. Olha, e eu até dizia uma coisa, até ia-se até aos familiares de primeiro grau. Olha, até te digo outra coisa que acontece. É assim. Olha, até te digo outra coisa que acontece lá fora e que pode ser muito humilhante. A gente de vez em quando deixa de te ouvir, Alexandre, desculpa lá. Mas que é uma coisa que até pode ser muito humilhante, mas que eu acho que no caso específico do Ricardo Salgado e destes tipos todos de crimes de colarinho branco, eu acho que só lhes fazia era bem. Vocês já repararam que nos tribunais norte-americanos, quando alguém está em prisão preventiva ou em prisão domiciliar, ou seja lá o que for, e apresenta juiz, não vai com a roupinha normal da rua. Vai com um macacão cor de laranja. O José até trouxe algo a condizer, já foi a dica. Já foi a dica. Agarraram nesse pormenor. As pessoas vão de macacão cor de laranja. As pessoas passam a noite na prisão e é como quando são presas, por exemplo, durante a noite para interrogatório. A primeira coisa mas o macacão é passadinha ferro e tudo, não é assim também uma coisa tão... Sim, há uma roupinha boa, e algodão, 100% algodão, para não criar... Mas o que estava a dizer quanto ao Ricardo Salgado é o seguinte, ele lesou Portugal em milhões, certo? Sim, então, daquilo que se sabe, fora o que não se sabe. Exatamente, tudo o que se sabe. Então, casas, carros, tudo o que é bens dele e tudo o que se vem a descobrir, e até de familiares de primeiro grau, tudo para o Estado para pagar o que ele fez. Sim, olha, e é com fiscalização contínua dos bens para não acontecer o que aconteceu às obras de arte do outro que morreu na África do Sul, que agora não me lembro do nome. É o Berardo? Não, aquele que morreu na África do Sul. Que a mulher foi acusada do outro banco, do BPN, não era? Do BPN. O Rendeiro. Sim. O Rendeiro, João Rendeiro, exatamente. Este é outro caso que é interessante, é que ele vai para a televisão dizer que é um espírito livre não vai ser preso e ninguém anda acima do gajo. Mas o Berardo também como é que ele era não era embaixador, era qual era o cargo que ele tinha? Tinha uma comendador. Era comendador. Só tinha um armazém. Não, eles acham que estão acima da justiça, né? É o que eles acham, né? Mas a questão é, eles estão mesmo acima da justiça porque a justiça não existe. Dado estes casos de prescrição de crimes, que tem que haver uma lei para acabar com isto, não há prescrição de crimes. Eu penso que isso cá no Reino Unido, que é uma lei específica, não há prescrição de crimes. A não ser que o gajo... E não há prescrição de crimes. O que acontece é, se eles descobrem que ele é inocente, nem que seja daí a 10, 20, 30 anos, do ai quem ver, pronto, ali é libertado. Tivemos um caso de alguém que foi preso, inocentemente. Isso acontece de qualquer maneira, com prazo ou sem prazo, não é? Torna mais difícil a investigação, porque depois quando vais falar com alguém em termos de testemunhas, as pessoas já foi há tantos anos, já não me lembro bem. Mas a questão é, nesse aspecto, percebe-se. Deixa de haver a questão da prescrição. Pois cada vez menos. Deixa de haver a questão de prescrição de crimes, o que acontece é, se for inocente, se vier-se a descobrir que é inocente daí a 10, daí a 15 ou 20 anos, sai. Mas até lá continua na prisão. Olha, e não é só isso. Isso vai obrigar os advogados e as pessoas e os arguidos que forem inocentes a realmente provarem, para além de qualquer dúvida, a inocência do seu cliente, em vez de simplesmente, a gente vai empurrando isto com a barriga, você é inocente, mas não se preocupe. E também não é por haver prazo que obriga o juiz a decidir mal. O juiz vai decidir quando houver provas. Vai condenar quando houver provas. Não vai condenar uma pessoa... E até lá, e tudo o que for crimes de colarinho branco, até lá as pessoas estão em prisão preventiva, que é para garantir que não continuam a cometer os crimes. Porque aquilo que vocês estavam a falar das offshores,
Porque é assim, se o Ricardo Salgado tivesse ficado em prisão preventiva ou em prisão domiciliária, eu podia ter os milhões todos que quisesse no Luxemburgo ou nas Ilhas Caimão ou lá o que fosse. Eu não podia usá-los. Olha, há uma solução muito prática para Mas já condenar nos desviamos. todas estas pessoas que fogem ao controle da justiça, que é implementar o controle de mentiras no sistema de... não, olha, José, vou-te dizer uma coisa. Eles conseguem aldrabar o José, sistema. vou-te Eles dizer uma aldrabam tudo, coisa. não aldrabam isso, não. O detector de mentiras é das coisas mais fáceis de aldrabar. Aquilo aldraba-se sem sequer te esforçares muito. Esquece. Essa medida não funciona. Até arranjavam uma droga que tomavam e ao fim de 10 horas é que É fazem o efeito. Xanax. Não é o Xanax. Ficas Mas relaxado. Xanax. A questão dos nervos não são ativados, ou seja, não há como detectar ali na máquina. Mas tem que fazer aquelas perguntas, mas tem que fazer aquelas perguntas que provoquem isso, não é? De despicho. Mas o gajo está dopado por mais perguntas. Mas nunca pergunta, você é extraterrestre? E ele tem que dizer que sim. Tem que dizer que sim. Ele diz que sim, está tudo bem. Fizer o indivíduo 30 dias na solitária, sem falar com ninguém, de certeza ao fim de que ele fala tudo. Diz tudo logo a seguir. Olha, isto é assim. Existem isso várias técnicas que fazem com que a pessoa quebre. E às vezes é isso. Falta quebrar as pessoas de maneira que... Olha, o que eu acho é que temos que voltar ao tempo da Inquisição. Pá, onde é que isto já vai? Olha, vamos mas é voltar ao tema que já vamos com 30 minutos. Fechar, não é? 30 minutos. Exatamente. Vamos voltar ao tema. Mas qual era o tema, propriamente? Era a corrupção, então, não era? o tema é as demissões todas do governo, e a pergunta que eu lancei inicialmente é se faltava alguma demissão, e todos nós concordamos que falta a demissão do Medina e, eventualmente, a demissão do António Costa. E agora fica uma pergunta, que é, e assim uma resposta muito rápida. Será que este governo, não é este governo, porque este governo já se percebeu que não tem, mas será que o António Costa tem condições para continuar a chefiar um governo? Ou este ou outro? Eu acho que não, porque eu tenho o ego demasiado inflamado e como tu, muita coisa passou em branco e foi passando em branco e mesmo com o povo a reclamar, que é o que tem acontecido cada vez mais, o povo a reclamar, é como se estivesse tudo bem, porque ele está na casa grande, de certa maneira, ele tem a vida feita, por isso se reclamarem, deixarem de reclamar, não me interessa. Porque a questão é essa. Eles têm o ego demasiado inflamado, já têm a vida feita, têm milhões já à sua conta. Eles estão-se a cagar se o português tem que pagar mais impostos, menos impostos. As dificuldades do povo não lhes chegam. No momento em que a dificuldade do povo começar a tocar aos políticos, aí sim eles começam a tomar medidas corretas para o país e para a prosperidade do país. Até lá, vamos continuar a ter políticos que não se importam com o país. Porquê? Porque eles vão enchendo o bolso, que é o que acontece, os políticos vão enchendo o bolso e não têm que se preocupar. Por isso é que muita gente, houve várias questões que têm acontecido em Portugal, e os políticos não se importam. Porquê? Porque não lhes toca no bolso. Tratar da sua própria agenda, não é? Temos aqui a ilustração deste que o Alexandre acabou de dizer. Temos aqui esta imagem maravilhosa da capa da Visão, não é? Vão ser 4, habituem-se. Ser 4 anos. Eu acho que não. Eu aposto para onde ele sai dessa cadeira. Eu também, mas achas que ele tem, Carlos diz uns minutinhos a cada um, ele tem condições para continuar a chefiar um governo, este ou outro qualquer? Ou seja, vamos supor que o Marcelo demitiu ao governo, mas não dissolvia a Assembleia. Há condições políticas para o António Costa ser reconvidado a chefiar o governo? Não. Não, eu vou explicar porquê. Porque não é... Tu já respondeste, mas responde lá, vá. António Costa já é primeiro-ministro, já não é de agora. E até agora viram assim grandes mudanças em Portugal? Não. Isto é assim, se é mais do mesmo, se Portugal não evolui com a presença de António Costa no governo, então se calhar não está a fazer nada. Pois, não. Sinceramente. Não, José, Carlos. O Alexandre não se consegue ouvir.
É assim, aqui a questão é que há aqui também um problema de amizades, né? Porquê? O Presidente da República e o Primeiro-Ministro estão muito sintonizados um com o outro, né? E o Presidente da República não quer terminar o mandato, no fundo, deixando a marca de que demitiu um governo, né? Portanto, ele não quer fazer isso, só fará isso em último caso, né? Na minha opinião, acho que realmente o nosso Primeiro-Ministro António Costa já não tem propriamente realmente a autoridade necessária e realmente não é bem visto a nível da opinião pública para continuar como Primeiro-Ministro. Agora, se existem alternativas, essa é outra questão, né? Porque esse é o grande problema, é que nós neste momento, se formos a ver, não temos ninguém à altura dentro do principal partido da oposição atualmente, que é o PSD, porque o Luís Montenegro ainda está a aquecer o lugar, né? Portanto, na minha opinião, acho que ainda não tem condições para isso. Para mim, o que eu acho é que deveriam ser marcadas eleições, portanto, antecipadas, né? Isto é a minha opinião, pelo que eu vejo, porque assim, não vale a pena adiar o que é inadiável, né? Concordo, eu acho que o António Costa devia governar a sua própria casa. E mesmo aí já é um desafio grande para ele, porque acho que tem uma família grande, não é? Tem um primo. Agora a questão de 500 euros é, se houver dissolução da Assembleia, será que o António Costa se mantém como secretário-geral do PS? Pois, isso tínhamos a reação do próprio PS internamente e se poderiam pedir eleições internas ou não e essas coisas todas, não é? Bem, é um congresso. Será um ano cheio de novidades a nível político. Mais coisas se saberão. Polémicas. Acho que esta dos etapas será das mais pequeninas que vão se saber em 2023. E isto também depende do evoluir da economia, né? Atenção, né? Sim. Também é importante. Sim, mas eles estão a destruí-la, portanto a evolução vai ser. Exato! Vai ser para baixo, sim. Portanto, por aí acho que vamos mesmo ter eleições. E pronto, e desejar que os portugueses que aguentem vai custar um bocadinho a todos. Vai, pelo menos até abril, até se sentirem bem os efeitos da subida da Euribor, isto até abril, isto vai doer. Sim. E depois a partir de abril outras coisas ver. E portanto vamos ver depois como é que os portugueses tenham a capacidade de se resistir e aqueles que resistirem, que sobreviverem, alguns vão se suicidar, infelizmente, outros vão passar muito mal. Mas tem que ser, pelo menos um ou dois já tem que ser. Se estiverem a passar por situações de saúde mental complicadas, procurem ajuda. Eu sei, mas também sabemos que há quem não vai procurar e vai fazer o disparate de se matar. E os que sobreviverem e conseguirem ter vontade, venham juntar-se a nós, entre aspas, como alternativa governativa e venham dar força a movimentos que querem libertar Portugal desta teia de corrupção. Exatamente. Sim. Desejamos a todos um excelente 2023, boas saídas, melhores entradas. Malta do PAN, não se esqueçam que eventualmente nós vamos ter congresso este ano, não sabemos muito bem quando. Pois, quando. Lembrem-se disso, tornem-se mais ativos nas vossas estruturas locais, façam perguntas, incomodem, porque perguntas não incomodam, só quando estão a tocar em alguns interesses, portanto perguntem, façam questões, levantem-nas. E continuem a ser fiéis a vocês próprios. Sim, e sejam felizes. E não deixem que as pessoas enfiem ideias para a vossa goela abaixo. Tenham um espírito crítico e pensem por si mesmos. Exatamente. Então, felicidade a todos. Bom ano. Felicidades.